Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos, nas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, compartilhe, curta os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora pelo WhatsApp. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038, e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, mais uma edição por aqui do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. E os nossos convidados de hoje são os seguintes, eu passo a apresentá-los a partir de agora. O Dr. Carlos Cardoso, procurador de Justiça, associado ao Movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Carlos Cardoso, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os colegas que participam desse programa e principalmente aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela presença. Também conosco a doutora Alice Bianchini, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, diretora da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Doutora Alice, que é advogada, professora, escritora. Tudo bem, doutora? Bem, bom dia a todos os colegas, bom dia, Mauro, e bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado. Também com a gente o doutor Gonzalo Vestina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, criador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Seja bem-vindo, professor Gonzalo. Bom dia, Mauro. Bom dia, companheiros aqui de bancada e aos nossos espectadores. Fechando a nossa bancada, doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional da República em São Paulo, ex-procurador regional eleitoral de São Paulo também. Como vai, procurador? Tudo bem? Bom dia a todos e a todas. Vamos lá ao nosso primeiro tema, nessa edição do Gente do MPD que Fala nesta quinta-feira. Olha, pessoal, a ala do Supremo Tribunal Federal que defende um novo julgamento do foro especial para delimitar o poder de juízes de primeira instância recuou para evitar um revés para o Congresso e uma nova tensão entre os poderes. Na visão dos ministros do STF, 3 aspectos precisam ser esclarecidos para dar mais segurança jurídica em investigações contra parlamentares. A primeira, a que diz respeito à consequência de uma ação da Justiça para atividade legislativa. A segunda é sobre a extensão do foro ao local de trabalho, no caso, o próprio Congresso Nacional. E a terceira trata do chamado mandato continuado, como o de Flávio Bolsonaro, que de deputado estadual passou a senador. Doutora Alice, eu começo com a senhora. A autorização de investigação contra congressistas, a autorização emitida por juízes de primeira instância, ela deve depender ou não de aval do Supremo Tribunal Federal? É um tema bastante polêmico e a palavra-chave que a gente tem que trabalhar aqui sobre esse tema é a questão da segurança jurídica, né? Como essa questão toda já faz muito tempo que está sendo discutido exatamente qual é a participação em termos de ações criminais, em termos de, mesmo quando não há de ações criminais, a questão do político. E o que a gente vê, Mauro, é efetivamente que discussões muito antigas ainda não foram resolvidas. E a questão que a gente coloca para começar a discussão e para trazer uma reflexão aqui com os nossos colegas é exatamente saber que, de fato, quando você é político, eu acompanhei meu ex-marido, foi 3 vezes vereador, agora, recentemente, acompanhei o professor Luiz Flávio, que foi deputado federal, e a gente sabe perfeitamente que ser político não é uma condição muito fácil, não. Eu queria fazer o outro lado, porque existe uma perseguição muito grande só fato de você ser político. E daí, até que você consiga demonstrar que, efetivamente, você não tinha responsabilidade, muitas vezes você já teve, né, já teve eleição, já teve consequências imediatas. Então, só para chamar a atenção de um lado que é importante. Agora, isso não pode significar, de forma alguma, uma proteção especial. Não pode representar uma proteção especial. De forma que esse é um tema que eu acho que ele é importante. Então, há determinadas situações que vai precisar, de fato, de um tratamento diferenciado,
diferenciado, mas não proteção de forma nenhuma, isso não pode representar uma proteção, isso não pode representar um privilégio, porque, afinal de contas, o político é igual a todos nós. Então, fico aqui dividida, mas me parece interessante essa preocupação do Supremo Tribunal Federal. Procurador Carlos Cardoso, a doutora Alice falou a respeito da segurança jurídica e o que eu destaquei aqui anteriormente na visão dos ministros do Supremo, 3 aspectos precisam ser esclarecidos para essa segurança jurídica. Qual que o senhor considera mais importante? Seria, talvez, a consequência de uma ação da Justiça para a atividade legislativa, que é o primeiro ponto na visão dos ministros? Eu penso que todas essas subquestões são importantes. O Supremo deu uma solução bastante razoável à questão do foro privilegiado, limitando o foro privilegiado aos parlamentares quando são atribuídos a eles práticas ilícitas, criminosas, praticadas no exercício dos seus mandatos ou a propósito do exercício dos seus mandatos. Me parece que essa foi uma solução bastante razoável. Entretanto, essa decisão valeu e vale como uma regra geral. Há situações específicas, como essas que você acabou de mencionar, que geram controvérsias. Por isso que eu concordo com a doutora Alice quando ela diz que a questão central é a questão relativa à segurança jurídica. Por outro lado, não me pareceu razoável que o Supremo, a pretexto de não agudizar ou não aprofundar problemas de relacionamento institucional que estão surgindo entre o Supremo e o Poder Legislativo, principalmente, não me parece que o Supremo, a pretexto disso, não parece razoável que o Supremo, a pretexto disso, tenha postergado o exame dessas questões, porque elas vão continuar acontecendo. As investigações policiais, sobretudo aquelas envolvendo parlamentares situados no âmbito das atribuições da Polícia Federal, essas investigações não vão parar aguardando uma decisão do Supremo. E elas vão acabar gerando outros problemas, como esses que foram gerados por ocasião, por exemplo, da diligência feita no gabinete ou nos gabinetes do deputado Paulinho da Força e do senador José Serra, que essa, me pareceu, teve uma grande repercussão, muito maior do que aquela envolvendo o Paulinho da Força. Não sei exatamente por quê. Talvez pelo fato do senador José Serra ser uma figura política de maior envergadura. Né? Foi 2 vezes candidato a presidente, 2 vezes governador do Estado. Quer dizer, é uma figura realmente importante na história recente do Brasil. Então, eu acho que 2 pesos e 2 medidas, não é, procurador? Pois é, exatamente. Por isso que o Supremo, ao contrário do que parece que ele decidiu, deveria acelerar o exame dessas questões para pacificar a matéria, servindo essa pacificação da matéria como balizas, parâmetros seguros para a polícia, para o Ministério Público e para as demais instâncias do Poder Judiciário. Nesse sentido, procurador Luiz Carlos, a partir do mês que vem, a gente vai ter uma mudança no Supremo com a chegada do ministro Luiz Fux à presidência da Corte. E, mais no final do ano, com a aposentadoria do decano Celso de Mello, como gostaria o presidente Bolsonaro, a entrada de um ministro terrivelmente evangélico. A postergação desse assunto para essa nova fase da Corte pode acontecer o quê? O que poderia acontecer diferente se isso fosse analisado agora, com essa composição que tem hoje no Supremo? Bom, eu acho que a decisão que o Supremo tomou sobre o foro por prerrogativa de função foi uma decisão razoável, mas eu questiono o papel do Supremo em tomar essa decisão. Na verdade, me parece que é a típica matéria que deveria merecer atenção do Poder Legislativo. Porque no debate parlamentar, essas questões até consequencialistas, né? Olha, se a gente fizer isso aqui, o que pode acontecer?
ficam muito mais evidenciadas, são muito mais discutidas e debatidas do que num plenário composto por 11 ministros. Então, me parece que o Supremo foi ativista ao definir o foro prerrogativa de função. Vejam, e eu concordo com o teor da decisão, mas ele não previu que poderia acontecer o que de fato aconteceu. Quer dizer, se a competência é do juiz de primeira instância, e no caso até por força de outra decisão do Supremo, se a competência é do juiz eleitoral, esse juiz eleitoral, ao adotar uma medida cautelar, pode adotá-la contra qualquer um, contra qualquer pessoa, mesmo que ela esteja exercendo um cargo político. Então, me parece que a melhor situação de todas seria se o Congresso Nacional se debruçasse sobre isso e atendesse a um clamor da sociedade por igualdade, né? A sociedade não aceita mais esse tratamento diferenciado. Mas quando a matéria é levada ao judiciário, a gente corre esse risco. Um ministro pede licença, a decisão vai ser de um jeito. Um ministro se aposenta, vem outro, a decisão pode ser uma terceira. Daqui a pouco sai um outro. Ou seja, o clima de insegurança jurídica que nós temos experimentado tem um pouco de dedo do Supremo Tribunal Federal também. E esse assunto é para o Supremo? Deveria estar lá, não? Olha, a partir do momento que o Supremo abriu a porta, ele tem que resolver. Mas eu insisto, para mim é matéria típica do Congresso Nacional. Do Congresso Nacional. Muito bem. Professor Gonçalo, o senhor tem qual avaliação sobre esse tema? Eu acho que nós temos dois problemas, né? Um problema num extremo é o da segurança jurídica. Nós temos que diminuir a insegurança jurídica neste país. No outro extremo, nós temos a questão da impunidade, que é um mal terrível do país. Nós temos que garantir que as pessoas não fiquem impunes, que a justiça prevaleça. Então, como é que faz para regular isso? Eu não sou um operador do campo do direito, eu sou um profissional de saúde. Tenho dificuldade para entender essa hierarquia toda aí. Agora, o que nós temos que garantir é que tenha menos impunidade, que tenha mais justiça e que a distância entre como se faz com o cidadão comum e como se faz com o político diminua. Não precisamos diminuir os casos do tipo do desembargador de Santos, que ficou criticando segurança na praia. Essa é a questão que eu quero deixar registrada. Muito bem. Mas agora a gente vai entrar aqui na sua seara, professor Gonçalo. É o seguinte, o presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o Dom Valmor Oliveira de Azevedo, publicou em sua página no Facebook uma nota em que chamou de crime hediondo o aborto realizado na menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio em São Mateus, lá no Espírito Santo. Abre aspas aqui para o Dom Valmor. Lamentável presenciar aqueles que representam a lei e o Estado com a missão de defender a vida decidirem pela morte de uma criança de apenas 5 meses, cuja mãe é uma menina de 10 anos. 2 crimes hediondos, fecha aspas, escreveu aqui Dom Valmor, o presidente da CNBB. Tudo feito dentro do que diz a lei brasileira, essa questão do aborto, professor Gonçalo. Mas quando temos o posicionamento religioso do outro lado, aí é o contraponto, está feita a polêmica, está dado o debate. Sua avaliação. O Estado brasileiro se caracteriza por ser um Estado laico. Não tem religião. Nós não estamos aqui no Afeganistão, onde o Talibã manda. Quem manda no Brasil é a sociedade brasileira de uma forma democrática e não religiosa. Eu tenho um credo, o bispo tem outro credo, você tem outro credo, que os credos sejam respeitados, mas o Estado, que é responsável pela gestão da sociedade, é laico, não se submete a nenhuma religião. E está escrito na lei que as crianças que forem abusadas e ficarem grávidas têm direito a fazer o aborto durante toda a gravidez. Então, não é até os 5 meses, até os 6 meses, feto de 500 gramas, toda a gravidez. O que nós temos que combater na sociedade brasileira é esse tipo de abuso. No Brasil, nós temos, por dia, 6 abortos em crianças de 10 a 14 anos. Paralelamente a isso, nós temos 72 partos em crianças de 10 a 14 anos que não conseguiram chegar à justiça e vão ser mães
com 10 a 14 anos. Isto é um crime que a sociedade brasileira está aceitando que seja cometida por parentes. A maior parte dos agressores são esses tios, podem ser padrastos, até pais que violam suas filhas. A sociedade brasileira está aceitando isso. E agora vem um bispo dizer que essa criança devia existir. Ela está perguntando por que acontece o abuso, por que a sociedade cala frente ao abuso. Essa que é a questão que eu acho que é crítica. Doutora Alice, quais os caminhos que o Estado tem para mudar esse status? Leis nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, tudo no papel da proteção devida, mas essa situação parece ser cultural no Brasil. Eu parabenizo a fala do doutor Gonçalo, que me representa muito essa fala, doutor. É um tema que a gente está abordando agora, Mauro, na Comissão da Mulher Advogada, então eu faço parte, né, da Comissão Nacional da Mulher Advogada, e nós fizemos, inclusive, ontem uma reunião, às 8 horas da noite, foi quase até às 10 horas da noite, com a Comissão da Mulher Advogada e a Comissão Nacional de Proteção de Criança e Adolescente. Então, de fato, a preocupação é muito intensa em relação a esse tema. O tema é delicado, o doutor Gonçalo colocou isso de uma forma muito correta. A questão é que nós não podemos deixar que as questões religiosas sejam o ponto forte desse tema. O tema é a liberdade individual, e a gente tem que respeitar aquelas mulheres, aquelas crianças que não querem fazer aborto, da mesma e igual forma que nós temos que respeitar aquelas crianças e mulheres que querem fazer o aborto. Então, é uma questão de respeito. Nosso Código Penal é de 1940, que prevê 2 tipos de aborto legal, que é uma liberdade da mulher, uma liberdade da criança, uma liberdade da adolescente. E isso é muito importante da gente colocar, na medida que a gente sabe perfeitamente os dados que chegam até o sistema de saúde, vão dar conta para a gente do número, como o doutor Gonçalo falou, do número de casos de estupros, né, crimes de estupro contra crianças e adolescentes, e interessante, importante colocar que a maioria dos casos, a vítima é do sexo feminino, a maioria dos casos vai acontecer exatamente dentro de casa e a maioria é praticada exatamente por pessoas próximas àquelas crianças e adolescentes. Então, aquela ideia que a gente tem, né, que a mulher vai ser estuprada porque ela está andando numa rua escura, à noite, com uma roupa que instigadora, essa ideia é um romance que não existe, né? Na verdade, a realidade é muito mais intensa nesse sentido. Então, é muito importante a gente colocar esse tema, é importante a gente entender que realmente esse caso dessa menina foi necessário, a gente acompanhou de perto, foi necessário uma rede que entrou em campo e com muito esforço para conseguir garantir um direito que é um direito da menina, né? Então, esse é um tema que eu acho importante, e a gente entender também, doutor Gonçalo, quando a gente fala, né, abuso, né, eu gostaria de colocar uma reflexão aqui também, porque eu tenho criticado muito essa palavra abuso, porque quando a gente vai para o dicionário e pensa abuso parece assim, uma coisa que foi inconveniente, uma situação que trouxe uma preocupação e tal, mas o abuso, eu acho que diz muito menos do que o que significou na vida dessa menina, né? Então, assim, a gente está tentando pensar na linguagem, enquanto que se fala a criança foi abusada, não, a criança foi vítima de estupro, né? Então, é muito mais do que o abuso, é uma carga que a gente tem muito maior, que a gente também está trabalhando com essa questão da linguagem, que me parece importante. Agora, o que é mais importante disso tudo, a gente vai estabelecer dentro do Conselho Federal da OAB grupos de trabalho para que a gente não cuide só do caso dessa menina de 10 anos, mas exatamente para tentar contribuir para que outras situações em relação a outras meninas, o doutor Gonçalo colocou aqui a quantidade de meninas que passam isso por dia, né? Então, para que efetivamente a gente possa chegar nessas outras meninas e de forma para que isso não aconteça da mesma forma que aconteceu com essa menina de 10 anos. Então, pensar um pouco, não só no caso da menina, mas na repercussão disso e pensar o que fazer para que outras meninas não passem por esse mesmo sofrimento. Tantos casos que acontecem pelo Brasil afora, como destacou o professor Gonçalo, e que as pessoas acabam não tendo conhecimento, não ganham a mídia, não ganham essa repercussão, esse tipo de debate, e dá a impressão que isso não acontece. Mas é um problema muito sério a ser enfrentado. O procurador Carlos Cardoso, quais são os caminhos? Se me permitir só colocar mais uma coisa, que olha como o tema é delicado, não sei se o doutor Gonçalo vai concordar comigo, a gente vai olhando pelas estatísticas.
Dentro da questão dos crimes que chegam ao conhecimento da justiça, é muito interessante isso, porque a criança ela é estuprada, principalmente até os 10, no máximo 12 anos, exatamente porque se pensa que o estuprador pensa que não vai engravidá-la. Aí, quando ela começa a ter uma idade maior, o que o estuprador faz? Ele para de estuprar essa menina e começa a estuprar a irmã mais nova, por exemplo, exatamente com a preocupação da gravidez. Então, olha que coisa perversa, né? Então, não é por acaso que as meninas muito jovens são mais estupradas do que, às vezes, as meninas com idade mais avançada. É a preocupação com a gravidez. Procurador Carlos Claduro. Eu concordo com o Vecina, concordo com a Alice Bianchini. A questão da violência contra a mulher e, sobretudo, a questão da violência sexual contra a mulher e contra crianças e adolescentes está inserido dentro do problema maior, o problema da sociedade brasileira, que convive com índices elevados de criminalidade e convive também numa relação dialética com essa questão da criminalidade, com níveis absurdos de desigualdade social. Eu, durante a minha carreira profissional na área criminal, tive a oportunidade de trabalhar em alguns casos de estupro envolvendo adolescentes e crianças, e quase que invariavelmente esses casos envolviam crianças de famílias bastante pobres, e não raro que viviam em residências precárias, com várias pessoas dividindo 1 ou 2 cômodos, e dessa convivência, por vezes, padrastos, às vezes até o próprio pai, embora a violência acentuada nas camadas sociais das crianças, desde a pré-infância, pela infância, e específico dessa garota, me causa espécie, e até num gesto humanitário, eu diria, essa gravidez fosse interrompida, definir isso seguidamente durante 4 crianças, de uma maneira hipócrita, com gravidez, e conviver, eu respeito todos os créditos e todas as leis, mas é inadmissível pegarmos as estatísticas do aborto, dado de ações criminosas. Olha, a mim me preocupam muito. Pregue para os seguidores, embora evidentemente eu discorde profundamente. Primeiro, como disse a Alice, trata-se de ação judicial. Ela poderia simplesmente ir ante assistência médica e fazer o processo. O Espírito Santo dessa menina é crime que volta, porque aí nós já não estamos no direito de opinião. Direitos fundamentais assegurados na Constituição. Bispo, eu acho que ele tem direito de pregar, seguir, né, essa orientação. Agora, que a menina não tenha conseguido fazer o procedimento no seu estado, que ela tenha que ter buscado ordem judicial que a lei não demanda, que ela tenha que ter sido transferida para outro estado, e que pessoas sem nenhuma empatia e nenhum senso de humanidade estivessem lá até xingando essa menina, isso realmente mostra que o Brasil tem que evoluir muito, muito mesmo, para conseguir assegurar direitos básicos. Muito bem, 12h27 agora, esta edição do programa Gente que Fala, gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, edição que acontece sempre às quintas-feiras por aqui. Antes do nosso próximo tema, uma mensagem do governo do Estado de São Paulo para você que nos acompanha. Estamos na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. A mensagem do governo de São Paulo: agora o Detran é digital e os principais serviços passaram para o super app do Poupa Tempo. Os serviços são transferência de veículo, segunda via da habilitação, o licenciamento, registro do veículo e muitos outros. É o Detran dentro do super app do Poupa Tempo digital, um Detran digital na mão de cada cidadão paulista. Portanto, o Detran agora é digital. Se precisar sair, use máscara. Mensagem do governo do Estado de São Paulo para você que nos acompanha. Nosso próximo tema: o número de brasileiros que se dizem em total isolamento ou só saem de casa quando é inevitável, vem caindo e atingiu o menor índice em agosto, apesar do número de mortes diárias pela Covid-19 não
cair, aponta a pesquisa do Datafolha. No dia 11 de agosto, 11% do total de brasileiros se diziam estar em isolamento, enquanto em 17 de abril esse índice era de 21%. Apesar da pandemia estar em fases diferentes conforme a região do Brasil, a população tem se comportado de maneira similar em todo o país. Os idosos, as mulheres e os mais pobres são os mais cuidadosos, mas também há diferença entre os que apoiam ou não o presidente da República, Jair Bolsonaro. Professor Gonzalo, o otimismo com relação à pandemia, enquanto cresce enquanto o otimismo com a pandemia cresce, ao contrário do isolamento que está despencando, a gente está indo aí caminhando para os 200 mil mortos. Essas coisas não estão batendo, não, né? Não estão combinando. É verdade. Nós estamos chegando perto do impacto da gripe espanhola. A gripe espanhola matou 35 mil brasileiros em 29 milhões de habitantes. Para matar o que matou a gripe espanhola, nós temos que matar 260 mil brasileiros agora. Nós já passamos dos 100 mil, e se a gente continuar desconsiderando a importância do isolamento social, do distanciamento social, do uso de máscaras e da higiene, nós vamos alcançar esses 260 mil mortos. Então, o distanciamento e o isolamento social são fundamentais para reduzir a probabilidade da ocorrência da doença. Quem está pegando a doença é quem vai para a rua. Quem vai para a rua acha o vírus, ou o vírus o acha no meio da multidão. E a doença ocorre e uma parte dessas pessoas morrem. Nós temos mantido a doença num platô elevado, ou seja, nós estamos alimentando nesse platô elevado, não está subindo mais, mas está no platô elevado, na maioria dos estados. Alguns estados subiram e se aproximaram do colapso. Mato Grosso foi um estado, Cuiabá foi uma cidade que quase entrou em colapso. Por quê? Porque só Cuiabá tem leitos de UTI no estado do Mato Grosso. E cresceu absurdamente o número de casos nas últimas semanas. Por quê? Porque o povo está na rua, né? É um estado complicado ainda porque é um estado muito quente e as pessoas têm dificuldade de ficar presas em casa, principalmente quem não tem ar-condicionado. Então, essa questão do encontro com o vírus na rua é uma questão muito importante. Então, nós vamos ter que, apesar de estarmos todos muito cansados do isolamento social, não tem outra forma. Quem sair na rua corre o risco de pegar a doença e corre o risco de morrer. É isso que nós queremos? Se é isso, vão para a rua. Muitos jovens, e o jovem, essa faixa etária agora já é a terceira, né? Na forma da transmissão, né? Não é isso? Sim, o terceiro mais atingido. Embora não morra, mais atingido. Né? Tem essa questão do jovem que agora está saindo de casa pela reabertura da economia ou porque o teletrabalho foi suspenso e as pessoas estão voltando para os seus pontos de trabalho. E aqui em São Paulo, o assunto dos últimos dias foi a questão das crianças. O inquérito sorológico que foi feito, que identificou que 64% das crianças que tiveram a doença, tiveram a Covid-19, não apresentaram os sintomas, né? Então, tudo isso leva a uma preocupação em relação ao retorno às aulas. Inclusive tem uma notícia no Rio de Janeiro que as aulas devem retornar já no mês que vem, né? Então, tudo isso agora já passa a fazer parte do debate. Vai ser um desastre. Eu tenho certeza que vai ser um desastre. Nós temos ainda muitas pessoas que ficaram confinadas em casa que vão ser contaminadas pelas crianças que voltam da escola. Vão na escola, trocam material biológico, voltam para casa, se infectam com familiares e vão para a escola e levam material biológico. Então, nós vamos passar por um desastre com a volta às aulas. Eu reconheço que é uma questão grave as crianças em casa. Do ponto de vista da saúde mental das crianças, isto é um fato preocupante. Mas as nossas escolas, particularmente a escola pública, não está preparada para dar uma condição de mínima isolamento para as crianças nas escolas. Não adianta reduzir o número de crianças que vai, nós não vamos ter condição de fazer isso. O que nós deveríamos estar fazendo nesse momento, já que o ano que vem nós
podemos ter vacina, mas não vamos ter vacina para todo mundo, era preparar a entrada do ano que vem e estudar melhor como é que a doença se comporta neste final de ano. Manter as escolas fechadas, mas prepará-las para o início do ano que vem. Temos um ano que durasse, que fosse válido por 2, com professores melhor preparados e escolas que sofressem, pelo menos, algum tipo de adaptação para receber essas crianças com um pouco mais de segurança. Acho que esse é o desafio para o Estado, melhorar a escola pública, particularmente a escola pública, e preparar-se para que o ano que vem seja um ano diferente deste. Doutora Alice, já que o professor falou da questão da vacina, já acredita que, com a chegada da vacina, o direito médico vai ser muito demandado quando se começar aquela discussão de quais serão os primeiros grupos a receberem a vacina? Todo mundo vai querer, mas não vai ter para todo mundo e vai ter que priorizar. Com certeza, vai ser um drama total, né? Porque já está acontecendo isso, a gente sabe, nos leitos de UTI, né, doutor Gonçalo? Já está acontecendo isso. Sim. De você não ter medicamento para todo mundo, ou não ter respirador para todo mundo, e você ter que escolher, coisa que, aliás, já acontece no Brasil há bastante tempo. A gente sabe que a saúde é uma situação extremamente caótica no Brasil, e sabemos que a educação também é extremamente caótica. Então, a gente está juntando dois elementos bastante preocupantes, porque a gente tem uma educação, né, a situação das escolas terríveis, a situação dos hospitais e pronto-socorros e prontos de atendimento também terríveis, e a gente conta agora com uma situação de volta às aulas, que é a questão das crianças e aquela espontaneidade das crianças. Você não vai conseguir convencer a criança a não abraçar o seu amiguinho, você não vai conseguir fazer com que a criança faça a higiene como ela deve fazer. Então, nós temos muitas questões para trabalhar, e entender também, claro, o doutor Gonçalo falou isso também. Por outro lado, a gente tem, principalmente, eu vi um estudo sobre crianças com até 6 anos de idade, que estão com esse ano letivo perdido, elas não vão conseguir se alfabetizar, porque precisa todo um tratamento específico para alfabetização, e os pais não têm esse conhecimento, não vão conseguir alfabetizar as crianças. Então, vamos ter perdas, mas sempre acho, né, que a perda pior é a perda em relação à vida e em relação à saúde, né? O restante a gente tenta depois correr atrás, mas a vida, a gente é irreversível, né? Uma situação irreversível. E se criar um reforço de aulas para as crianças da escola pública, para que elas entrem nas escolas para esse reforço, é você criar uma diferenciação 2 vezes. Primeiro, porque ela já é diferente da criança da escola particular, porque não tem os mesmos meios de acompanhar em casa, de forma online, pela internet. E segundo, que você vai expor essas crianças ao risco da contaminação, indo para a escola, sendo que as crianças da escola particular não irão, porque tem a forma de estudar em casa. Discriminar 2 vezes, né? Não, com certeza, mas eu acho que a gente tem capacidade de pensar o que fazer, né? Por exemplo, por que não estudar pela televisão, que todo mundo tem televisão? E a gente tem, inclusive, canais abertos, canais governamentais, né? Todo mundo tem uma televisão em casa, então vamos estudar pela televisão. Ou seja, a gente tem que agora ter a imaginação e pensar como superar isso, né? Mas jamais, na minha percepção, jamais dizer, então vamos todos para a rua por causa disso. Ao contrário, temos que continuar em casa e temos que efetivamente pensar o que fazer para substituir essa falta de ir à rua. O que a gente pode fazer? Bom, vamos avançar por aqui no próximo tema. Decisões recentes do Supremo Tribunal Federal evitaram que a Lava Jato sofresse derrotas que, na visão de procuradores, colocariam em risco o futuro da operação. Após alguns reveses para os investigadores, os ministros Luiz Fux e Celso de Mello blindaram o procurador Deltan Dallagnol na véspera do julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público, que poderia afastá-lo do caso. Antes, o ministro Edson Fachin já havia evitado que a Força Tarefa tivesse de compartilhar seu banco de dados com a cúpula da PGR. E a recente ofensiva do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra a Lava Jato, reforçou a polarização no Supremo Tribunal Federal entre os que reprovam e os que defendem o método da Força Tarefa. Procurador Carlos Cardoso, é importante ter membros do Ministério Público inamovíveis? É importante porque, assim como ocorre com os juízes, a inamovibilidade garante que alguém que esteja à frente de um caso
delicado politicamente, por exemplo, ou economicamente, venha a ser, seja ele promotor, procurador, ou juiz, ou ministro de um tribunal, venha ele a ser afastado do caso por uma decisão não amparada na lei e externa à instituição a qual ele pertence. Então, a inamovibilidade ela é, ao mesmo tempo, uma garantia profissional para quem detém essa prerrogativa da inamovibilidade, mas é uma garantia também da sociedade, de que aquele juiz, aquele promotor, aquele procurador que está com aquele caso, que tem a sua relevância social, econômica, política, não venha a ser afastado por quem não quer que aquele caso seja esclarecido adequadamente. Então, por isso que se inscreveu na Constituição a garantia, a prerrogativa da inamovibilidade a juízes e promotores, que, aliás, na minha opinião, deveria ser estendida também aos delegados de polícia federal, estaduais, no exercício da função de polícia judiciária. No caso específico da Lava Jato de Curitiba, não dá para negar o fato de que já há algum tempo existe uma ofensiva em curso contra a Lava Jato de Curitiba, mas não é só contra a Lava Jato de Curitiba. Na minha avaliação pessoal, é contra o sistema de justiça voltado para a luta contra a corrupção. Historicamente, o Brasil sempre conviveu com uma impunidade quase que absoluta em matéria de malversação de dinheiro público levada a efeito por governantes, por parlamentares, enfim, por homens públicos em geral. Sim. De uns 15 anos para cá, isso começa a mudar. E ganhou velocidade e profundidade nos casos do Mensalão e da Lava Jato. Sim. Agora, procurador Luiz Carlos, e que não se confunda a eu sabia que eu ia tropeçar nessa palavra, inamovibilidade, que é característico da pessoa inamovível, que não se confunda isso com impunidade em relação a um integrante do Ministério Público que venha a cometer um deslize. Eu concordo com o procurador Carlos, né? Há uma ofensiva contra a luta contra a corrupção no Brasil. E me parece que a Operação Lava Jato está apanhando não pelos erros que cometeu. Houve erros, né? Os próprios membros, meus colegas, né, admitem que talvez fizessem diferentemente uma coisa ou outra. Houve erros. Mas a Lava Jato não está apanhando em razão desses erros. Ela está apanhando em razão dos acertos. Porque ela conseguiu desenvolver uma tecnologia, uma metodologia, não inventou a roda, né? O Ministério Público Federal, por exemplo, aprendeu muito com a Operação Castelo de Areia, né? Que, como um castelo de areia, desabou na praia, lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, foi uma derrota grande para a instituição, foi uma derrota grande para a polícia, foi uma derrota grande para a sociedade, né? Mas ali a instituição soube aprender com aquela castelo de areia e desenvolveu um método que se mostrou bastante efetivo na luta contra a corrupção. Então, se ela está agora apanhando, é porque ela fez alguma coisa de muito bom. Mais um assunto aqui para o nosso debate. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a tese do ministro Luiz Edson Fachin, que defendia a possibilidade de enquadrar o caso de líderes eclesiásticos como abuso de autoridade punível pela lei das inelegibilidades. Segundo os ministros, as consequências da fixação de uma tese sobre o tema poderiam ser drásticas para a segurança jurídica e até mesmo estabelecer uma concepção discriminatória em relação aos líderes religiosos, pois eles teriam uma nova tipificação de abuso de autoridade, cuja análise já seria possível para as eleições de 2020. Procurador Luiz Carlos, concorda com essa decisão da rejeição? Eu concordo com a rejeição
porque a interpretação do Poder Judiciário ela precisa encontrar limites no texto da lei, no texto da Constituição. Então, se a lei fala em abuso de autoridade, abuso do poder econômico, abuso no uso dos meios de comunicação social, me parece que seria um passo interpretativo muito largo considerar uma liderança religiosa como autoridade pública. Ela não é, como um sindicalista não é, como um líder comunitário não é. Então, a lei fala mesmo em autoridade, pessoas que têm um vínculo de direito administrativo, que podem responder por isso, que são vinculadas ao poder público. Se chegar o momento de considerar que essas atividades de lideranças religiosas ou sindicais ameaça a regularidade e a lisura das eleições, bom, cabe ao legislador prever isso. Mas eu quero dizer que o fato do Tribunal Superior Eleitoral não enquadrar as lideranças religiosas como autoridades não significa que abusos que elas venham a cometer passem ao largo, porque esses abusos normalmente têm um conteúdo econômico ou comunicacional, que já está previsto. Aí a lei já prevê o abuso do poder econômico, o abuso no uso dos meios de comunicação social. Pessoal, perguntas aqui da nossa audiência no Instagram, no Facebook, também as que estão sendo enviadas pelo nosso WhatsApp. Procurador Carlos Cardoso, o Rogério, está no bairro do Butantã, zona oeste aqui da capital, e pergunta o seguinte: a declaração de ontem, feita pelo PGR, o procurador Augusto Aras, de que o Ministério Público não admite que o governo espione opositores políticos, mas que o relatório de inteligência feito pelo Ministério da Justiça é comum e rotineiro para que se efetue um cenário de riscos em determinadas situações, não é contraditória? Pergunta aqui o Rogério do Butantã. Ele fala, claro, do dossiê, o relatório de inteligência, enfim, o que for o caso aí de se chamar, né? É contraditória, não tenha dúvida nenhuma. Aliás, eu estou entre aqueles que, surpreendentemente, identificam no atual Procurador-Geral da República um excelente advogado-geral do governo federal. Primeiro, causou muita estranheza que o Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, já no início do seu mandato, tenha direcionado iniciativas com o propósito de esvaziar e fragilizar a Operação Lava Jato. E não é só contra a Operação Lava Jato. Ele pretende fragilizar a ideia geral de uma força-tarefa. E é preciso que se diga que onde o crime organizado foi derrotado ou sofreu derrotas importantes, ele o foi por força do trabalho de forças-tarefa, que envolveram policiais, agentes da Receita Federal, peritos, cientistas e investigadores. E mais, no caso específico do governo Bolsonaro, está evidente que, no âmbito do Ministério da Justiça e no âmbito da ABIN, a Agência Brasileira de Informação, que foi recentemente fortalecida pelo presidente Bolsonaro, há indícios veementes de que aí estão se constituindo grupos que vão investigar funcionários públicos que seriam ou que teriam posições oposicionistas em relação ao governo federal. E essa não é a função nem do Ministério da Justiça, nem da ABIN. Agora, procurador Carlos Cardoso, quem monitora funcionários públicos, considerando essas pessoas antifascistas e elabora um relatório ou um dossiê, seja lá o que for, é necessariamente fascista? Claro que não. Evidentemente que não. Só que iniciativas como essa precisam ser vistas dentro de uma perspectiva histórica. Os regimes autoritários, mesmo esses regimes autoritários mais modernos, vamos dizer assim, que vão solapando as bases da democracia pelas beiradas e por dentro, todos eles
se valeram de alguns expedientes comuns e conhecidos, que é o enfraquecimento do Ministério Público, o enfraquecimento de uma polícia independente investigativa, o enfraquecimento de um poder judiciário independente e autônomo e a criação de polícias paralelas dentro do poder, com o objetivo de investigar e combater os seus supostos adversários. E isso começa a acontecer no Brasil dentro do governo Bolsonaro. E a sociedade brasileira e as nossas instituições, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, precisam ficar atentos a isso para matar a serpente enquanto ela não cresceu muito. Porque o fascismo surgiu assim e o nazismo também surgiu assim. Eu só espero que disso não resulte exagerando um pouco, uma Gestapo cabocla. Muito bem. Miriam Oliveira, no nosso canal no YouTube, acompanhando a gente. Professor Vecina, ela pergunta o seguinte: como a proposta do governador João Dória, que quer privatizar ou cortar recursos de órgãos como a FURP, a FOSP e a FAPESP, entre outros, pode afetar diretamente o cidadão? Miriam Oliveira, no YouTube. Obrigado, Miriam, pela pergunta. Veja, a ciência brasileira já está combalida no meio dessa pandemia porque os recursos estão escassos. CNPq, a FINEP não estão mais financiando da maneira que vinham financiando a ciência e tecnologia no Brasil. A proposta que o governador enviou para a Assembleia Legislativa de recolher os fundos da FAPESP, das universidades do Estado de São Paulo, é criminosa, é inaceitável. Essas entidades estão próximas de serem punidas por serem eficientes. É o contrário. O movimento que o governador está fazendo é um movimento que ele deveria pensar para fazer. Além do que, muitos dos projetos de pesquisa que são financiados pelas universidades e pela FAPESP são projetos de pesquisa de longo prazo. Então, ele vai comprometer a capacidade da realização desses estudos que saem de um ano para outros anos. É inadmissível. A sociedade brasileira, a sociedade paulistana tem que se colocar frente ao governador e aos nossos representantes, lá, os nossos deputados, no sentido de que eles não aceitem essa proposta de lei. Nossa audiência no Facebook com o Fernando Souza, pergunta para o procurador Luiz Carlos Gonçalves. Fernando, obrigado aqui pela participação e pela pergunta. Procurador, na sua opinião, o ministro Paulo Guedes tem razão ao classificar como um crime contra o país a decisão do Senado de derrubar o veto do presidente Bolsonaro ao reajuste de salários de servidores durante a pandemia do coronavírus? Isso ocorreu ontem, né? E hoje a Câmara vai votar essa questão, se mantém o veto ou se derruba também, como fez o Senado. Olha, eu agradeço a pergunta, mas eu não sou economista, né? Mal e mal eu entendo de direito eleitoral e um pouquinho de direito penal. Crime não está catalogado no Código Penal uma votação do parlamento num sentido ou no outro. Mas eu acho que o ministro, a exemplo do bispo, né, valeu-se da sua liberdade de manifestação e usou termos fortes fora de um sentido técnico. Eu só gostaria de observar que essa pandemia mostrou para todos os brasileiros, para quem quiser ver, que o serviço público brasileiro é capaz de prestar serviços, presta serviços indispensáveis a toda a população. O que seria do país se não fosse agora o Sistema Único de Saúde? Então, eu, como funcionário público, né, que me declaro, né, eu vejo sempre com muita desconfiança discursos que imputam ao serviço público mazelas do país, né? Há muito que corrigir, há muito que melhorar, mas um bom serviço é prestado também por esses servidores. Júlia Martins com a gente no Instagram, pergunta para a doutora Alice: a que tipo de pena estão sujeitos os vizinhos que fotografaram e divulgaram as imagens de uma mulher nua dentro de seu apartamento em Perdizes? É um tema bem interessante esse, né? Porque, afinal de contas, ela estava em casa e dentro de casa você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Por outro lado, ela se deixou as janelas abertas e tal, ou seja, as pessoas com visibilidade. Agora, esse é um tema bem interessante, bem sugestivo de uma sociedade moderna, né? Porque veja que a gente não tinha esse tipo de colocações
há um tempo atrás. Agora, o que vai acontecer? Na minha visão, isso eu já tive refletindo sobre esse tema, há uma invasão, com certeza, da privacidade dessa mulher. Afinal de contas, ela estava dentro de casa a gente tem a liberdade de fazer o que a gente quiser. Então, há sim uma invasão da privacidade dessa mulher. E a gente tem que analisar, daí eu preciso ver mais o caso concreto, porque nós tivemos leis atuais que trabalharam em cima dessa questão de divulgação, né, de cenas e de fotografias de pessoas, e isso, inclusive, uma lei de 2018, então, ao que eu percebi das notícias que a gente leu em relação a esse tema, configuraria, sim, uma tipificação criminal, né? Porque, afinal de contas, ela estava dentro de casa, e dentro de casa a gente tem todo o direito à nossa privacidade. Certamente, se há crime, o crime não é dela, né? Porque ela não cometeu nenhuma obscenidade, justamente porque estava dentro de casa e é o ambiente dela. Mas as pessoas estão, acho que, passando do limite do bom senso, da razoabilidade, de fazer esse tipo de coisa e colocar, né, jogar na rede, jogar na internet, né? Não é isso, doutora? É isso mesmo. Quem mais quer avaliar, procurador Carlos Cardoso, essa questão desse limite do bom senso, do razoável, dessa invasão? Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso vamos dizer assim, é uma modalidade moderna, não prevista na lei penal, de invasão de residência. Você está no seu ambiente residencial, como disse a doutora Alice, aquele espaço é seu. O Estado, ninguém mais na sociedade tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer dentro da sua residência. E não deixa de ser uma invasão à privacidade, com certeza, e ao seu universo consagrado universalmente como o seu espaço de segurança máxima, né? Não tenha dúvida. Mas nós estamos convivendo com isso, e a tendência problemas dessa natureza aumentarem em proporções inéditas, eu diria. Antigamente se dizia, procurador Carlos Cardoso, que as paredes tinham ouvidos, né? Hoje as janelas têm olhos, ou a falta delas, né? Porque a janela estava aberta. Mas vamos em frente. Nosso tempo já está se esgotando. Sua despedida, sua palavra final, procurador. Eu agradeço a você, Mauro. Foi um prazer participar do seu programa mais uma vez, com esses colegas de bancada ilustres, e agradeço aos seus ouvintes, e vamos em frente, que atrás vem gente, né? Vamos lá, procurador Carlos Cardoso, sua despedida, palavra final, por favor. Eu agradeço, Mauro, agradeço aos colegas de bancada, agradeço aos seus ouvintes, e é sempre um prazer participar do seu programa, tratando de questões atuais como essa. Procurador Luiz Carlos. Bom, eu só queria dizer que foi um prazer compartilhar dessa bancada aqui com colegas tão ilustres e agradecer a oportunidade e também a todos os ouvintes e a todas as ouvintes que nos acompanharam. Muito obrigado. Professor Vecina. Bom, mais uma vez foi um prazer, foi uma honra participar com vocês, falar com os nossos ouvintes, telespectadores, enfim, os nossos assistentes, né? Dizer da importância que é a gente discutir assuntos tão graves quanto estes que o procurador Carlos Cardoso falou, da serpente que nós estamos criando no Ministério da Justiça, permitindo que as pessoas sejam investigadas por suas ideias, além da questão da violência contra a criança e a mulher. Então, a sociedade tem que interagir com estes casos. Eu espero que a gente tenha dado a nossa contribuição hoje para que a sociedade se manifeste sobre estas aberrações. Muito obrigado, mais uma vez, ao Gente que Fala. Obrigado, professor. Agora, a doutora. Também tenho a agradecer esse convívio dessa hora aqui com esses ilustres colegas e destacar a alegria de rever o doutor Luiz Carlos, é uma alegria muito grande revê-lo. Mas eu vou aproveitar esses minutinhos aqui para falar exatamente de um tema que é a pandemia, e o quanto que isso está trazendo de prejuízo em relação às mulheres, não só a violência contra a mulher, que a gente já identificou um aumento concreto no número de mortes de mulheres, mas também a tal da divisão
do trabalho doméstico, que agora acarreta um peso ainda maior para as mulheres. E aí, em relação a isso, a gente tem uma oportunidade agora exatamente de pensar nessa questão da divisão das tarefas, inclusive colocando as crianças também, e sem dividir, essa é tarefa de menina e essa é tarefa de menino, né? Uma coisa importante que nós, pais, tios, avós, nós podemos ajudar nessa situação. E o quanto que é importante essa divisão de trabalho, e o quanto que é importante não só para diminuir a carga de trabalho da mulher, a gente já viu hoje, por exemplo, as mulheres que são acadêmicas não conseguem mais escrever artigos, não conseguem mais escrever livros, né? Então está tendo um prejuízo muito grande em todos os setores da mulher, mas também dizer e citar uma pesquisa que foi feita durante 26 anos na Suécia. Então, imagine, 26 anos na Suécia, uma pesquisa feita com homens, só com homens, e traz a seguinte conclusão: o homem que lava a louça é mais feliz. Então, vamos aproveitar aí essa pandemia, no lugar de olhar aquela bando de pia, né, de coisa na pia, de louça na pia, vamos pensar que encarar essa pia, eu vou ser mais feliz. Mas exatamente a conclusão da pesquisa é que mostra que quando o homem se envolve nas tarefas domésticas, significa que ele tem uma situação de mais parceria, de mais preocupação com o outro, né? Uma questão de você não sobrecarregar nenhum em relação ao outro. Então, isso faz muito bem, isso se chama amor, e é o que a gente muito precisa nesse momento de pandemia, para a gente superar essa situação dramática, trágica que a gente está vivendo, né? Olha, pessoal, antes do nosso encerramento, muitos elogios no Facebook a vocês, do Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, está acompanhando a gente, e também da Procuradora de Justiça, a doutora Liliana Buff, elogiando o desempenho de vocês aqui, elogiando o nível da qualidade do debate hoje com a presença de vocês nessa edição do programa Gente que Fala. Muito bem. Então, agradecimento aqui à participação do Procurador de Justiça, Dr. Carlos Cardoso, a doutora Alice Bianchini, conselheira federal da OAB, também do professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, o Gonçalo Vecina Neto, e o Procurador Regional da República em São Paulo, Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. Na mesa de som com a gente hoje, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, no apoio técnico aqui na nossa sala de videoconferência, o Ricardo Godoy, a diretora de produção, a Zenilda Salvato, Fausto Camunha é o diretor-geral do Gente que Fala, e do outro lado, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. O agradecimento aqui no final dessa edição do Gente que Fala, hoje em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tchau, tchau. Até amanhã.